Em nome de Cristo, que é nossa paz. Em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Meu irmão, minha irmã, estamos novamente fazendo o repasse da campanha da fraternidade. Mas antes de iniciarmos essa segunda parte, esse segundo momento do repasse, gostaria de convidar você para que você pudesse acompanhar também com o manual que você tem em mãos, com o material que foi distribuído nas comunidades, que você possa me ajudar. Eu não estou aqui para repassar o conteúdo programático, mas tentar motivá-los para que vocês possam, nas suas comunidades, motivar também as pessoas assim, a participar ou mesmo conhecer o que é a campanha da fraternidade deste ano. Então, como nós já vimos, já foi falado, a campanha da fraternidade deste ano, o tema é a fraternidade e o diálogo. Talvez seja o nosso grande desafio, como saber dialogar. E antes de nós passarmos para fazer o momento da reflexão que nós temos, eu gostaria de fazer uma recordação com vocês do que já foi falado, do que os nossos irmãos, amigos que estão nos ajudando, trazer para vocês, para que a gente possa ter um fio de condução, para que você possa também nos acompanhar direitinho, tá bom? Então, gostaria de iniciar convidando então você a chegar. Talvez o canto da campanha da fraternidade deste ano, ela traz a letra a primeira estrofe é: venham vocês todos que são irmãos e venham porque Jesus é que te chama. Então esse é o hino da campanha da fraternidade que nos chama, que nos convida, que nos conclama, para que nós, a partir de Jesus Cristo, também nós possamos conhecer e levar para vocês essa boa notícia e para os nossos irmãos e irmãs. Deixa eu mencionar alguns pontos importantes, então, daquilo que já foi falado. Primeiro, sobre a ciranda, que é o cartaz da campanha da fraternidade. Ela traz esse aspecto da ciranda, da dança, do convívio, da relação humana que nós deveríamos ter. Nós estamos vivendo esse período agora da pandemia. Nós não temos essa possibilidade de fazer as convivências comunitárias. Mas fica o sonho de um dia nós podermos voltar novamente e fazer as grandes rodas, fazer os grandes convívios, fazer as grandes celebrações, daquilo que nós estamos acostumados a fazer e que nós sentimos falta. A proposta da campanha da fraternidade deste ano, ela traz uma metodologia que é novidade para nós. Nós estamos já acostumados que, durante o período da campanha da fraternidade, nós utilizamos uma metodologia proposta pela CNBB, que todos nós já conhecemos, do ver, do julgar, do agir, e este ano foi incluído o momento celebrativo, o celebrar. Acompanhado dessas 4 palavras, do ver, julgar, agir e celebrar, nós temos um momento que é a chamada para nós pararmos. Esse parar, ele está relacionado ao texto bíblico do Evangelho de São Lucas. Nesta campanha da fraternidade, nós temos 2 textos que são como os luzeiros para as nossas vidas. O Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, os versículos, aí o texto dos discípulos que caminham para Emaús, que é bastante conhecido, e o segundo texto que nós temos é do livro de Efésios, o capítulo 12, os versículos 14, que fala justamente de uma unidade, e que é o lema da campanha da fraternidade deste ano. O primeiro momento,
o primeiro texto, ele vai nos ajudar, como aconteceu no ano de 2020 e 2021, que estamos iniciando agora. A sociedade, de modo geral, o mundo, ele foi convidado forçadamente a fazer uma parada, a olhar para si mesmo. Nós, como seres humanos, nós pensávamos que nós éramos pessoas altamente suficientes, e de repente chegou um pequeno vírus que começou a nos amedrontar, a matar muitos dos nossos irmãos, e nos obrigou a fazer uma parada. Talvez esta parada ela seja hoje necessária para que nós possamos refletir sobre o nosso comportamento, como que nós estamos vivendo. É diante disso que nós temos então a primeira parada, que já foi comentado aqui com vocês, que representa então o ver. O ver, ele nos trouxe que a nossa realidade hoje, nós estamos vivendo aí momentos de tensões, momentos de conflitos, não é de agora. Isso é fruto da história da sociedade que vem desde muito tempo. Mas nós vimos que essa realidade, cada vez mais, nós sentimos que ela está aí nos dividindo. Dividido como sociedade, dividido como irmãos, dividido nós como povo, filhos e filhas de Deus. Nós temos aí o aspecto social, nós temos o aspecto religioso, nós temos o aspecto cultural, e são todas as vezes quando nós olhamos essas dimensões, nós percebemos como nós estamos divididos ainda hoje, apesar de nós termos avançado muito nessa relação, porque não é de hoje que se fala sobre esses momentos que passa a sociedade. E aí então nós chegaremos ao segundo momento, a segunda parada, que é o julgar. A partir dos textos bíblicos, nós somos convidados então a olhar, a partir dos relatos bíblicos, da palavra de Deus, como que nós estamos nos comportando. E aí eu queria, antes de mencionar o texto base deste ano, ele traz então uma reflexão muito bonita. Mas gostaria antes de mencionar e de destacar para vocês algumas palavrinhas que elas se tornam palavras-chave dentro deste segundo momento. A primeira palavra, então, seria recordar. É justamente isso que eu estou fazendo com vocês. E aí eu queria chamar a sua atenção para esse momento. Você é capaz de recordar como surgiu a sua comunidade? Você sabe contar para nós qual a história da sua comunidade, do seu grupo, da vivência familiar que nós temos aqui na paróquia? Porque isso é muito importante para nós, porque a memória do passado nos faz dizer quem nós somos hoje. Às vezes nós pecamos muito porque nós deixamos de contar a história do nosso povo. Mas é interessante você fazer então este relato, esta memória, uma memória que muitos de vocês ainda guardam, e é interessante nós fazermos então esse olhar para trás. Uma outra palavrinha é a unidade. Diante de tudo isso que já foi falado, diante da realidade que nós vimos, que nós estamos aí um pouco divididos, um pouco separados, nós temos então, a partir do texto bíblico, o chamado para nós nos unirmos. Deus criou a humanidade com um único objetivo, de sermos filhos e filhas de Deus. Esse é o chamado que Deus nos faz e que nos convoca. Não? Então, a unidade. Mesmo sermos pessoas diferentes, mesmo estando em situações ou em ambientes diferentes, mas nós somos uma unidade nessa grande diversidade que é a nossa realidade. Eu pego e aproveito para fazermos uma reflexão sobre
muro. Muro é uma necessidade hoje em nossas vidas. Para você se proteger, você precisa construir muros. Não, pelo menos essa é a ideia de que foi nos repassados. Cada família, cada casa hoje, ela existe, tem uma proteção a partir do muro. Então, pode ser um momento positivo, não? Porque ele resguarda as famílias de algo perigoso. Se você constrói um muro, então você está dizendo, olha, não é permitido você entrar. Por outro lado, o muro, ele nos separa. E é justamente essa é a reflexão que nós temos nesta segunda parada. Os momentos que fizeram com que nós nos separássemos. Foi construído o muro das separações. Diante desta reflexão, então, eu convido a você a fazer quais foram os momentos que na sua comunidade, que no seu grupo, na sua família até, você sentiu que foi construído o muro. Não existe um muro somente de pedra, não existe um muro somente de tijolos, mas existe muro dos sentimentos, das palavras, das nossas reações. Quando a gente briga com um irmão, uma irmã, quando a gente entra em conflito, aquele momento é justamente ali o momento que nós construímos ou levantamos os muros. Não? Diante da história da sociedade, nós temos várias menções de construções de muro. Um famoso muro que nós temos, e que se torna até uma das 7 maravilhas do mundo, é a construção da muralha da China. Então, para você ver, essa construção da muralha da China, ela foi justamente um momento assim, para proteger o povo das invasões dos outros povos que vinham para atacar. Então, era importante a construção de muros. Aqui na nossa região, nós temos vários espaços aonde foram construídos certas barricadas que era justamente para que o outro povo vizinho não invadisse. Então era preciso a construção de muro. Hoje, na atualidade, quando nós olhamos o aspecto internacional, um dos nossos presidentes que saiu agora um pouco do cenário, mas motivou a construção de um muro para impedir que as pessoas não entrassem, foi de Donald Trump, nos Estados Unidos, aonde nós temos aí a construção que separa os Estados Unidos e México. Ou seja, separar os mundos, não é permitido com que as pessoas do mundo pobre entre no mundo rico. Então foi construído e está sendo construído. Foi parado agora por causa justamente dos investimentos, mas vejam só. Então nós temos o aspecto que a gente olha por um lado positivo, mas nós temos o aspecto que nós podemos aí então fazer como que fosse negativo. Diante dessa realidade, então, eu aproveito e vamos ler o que diz, então, o texto bíblico, que é o lema da campanha da fraternidade deste ano. E o lema da campanha da fraternidade é tirado do livro de Efésios, do capítulo 2, os versículo 14. O que diz o texto? O texto diz assim: Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade. Esse é o texto que é o ponto forte da reflexão desta campanha da fraternidade. Ou seja, o que a campanha da fraternidade nos pede? Primeiro, ela nos pede para dialogar. Quando a gente dialoga,
quando a gente faz esse momento de dialogar com as pessoas, nós vamos justamente quebrando esses muros que nos separam, que nos faz afastar das pessoas. Então, a reflexão bíblica, ela nos ajuda a compreender que já lá no início das primeiras comunidades cristãs, pelo exemplo do apóstolo Paulo, porque é o apóstolo Paulo que faz essa primeira tentativa de derrubar as experiências e para levar para os outros povos o anúncio do Evangelho. Paulo é o primeiro missionário da igreja a sair dali do ambiente de Jerusalém, da terra de Israel, e vai para outros povos, justamente porque ele pensa, ele tem a sensibilidade. As outras pessoas também são chamadas e são filhos e filhas de Deus. Esse é o pensamento de Paulo, e é isso que ele vai. Mas para ele chegar nessas outras pessoas, é preciso quebrar estes muros que separam as pessoas. A comunidade de Efésios, ela é formada por duas realidades, de dois povos. O primeiro povo é então o povo que vem do judaísmo e que se tornou cristão. Eles têm então a tradição do próprio Jesus. Jesus é judeu. E Jesus foi então anunciar a primeira experiência da boa notícia a este povo, ao povo judeu. Só que existe da comunidade de Efésios um segundo povo, que vem já da parte daquilo que nós conhecemos, que é tanto mencionado nas comunidades, do povo pagão ou helenista. Os pagãos e os helenistas, eles se converteram ao cristianismo. Então, são esses dois povos que formam a comunidade de Efésios. As pessoas da comunidade da tradição judaica e os povos da tradição helenista pagã, mas eles se juntam, eles formam o mesmo povo na unidade de Jesus Cristo. Porém, existe uma barreira, e essa barreira ela é vista, nós temos na história da sociedade, da humanidade, um escritor chamado Flávio Joséfo. Ele é que, pela primeira vez, ele faz uma narrativa desse período, logo depois do martírio de Jesus, da crucificação de Jesus. E ele aponta, então, que no templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém era dividido. Tinha os espaços dos homens, tinha o espaço onde as mulheres ficavam, mas tinha uma outra separação, aonde as pessoas pagãs de outras culturas, eles só poderiam chegar até ali. Depois era o muro que era construído. E depois deste muro, se alguém dessas pessoas pagãs ultrapassasse para o outro lado, então, pela tradição, eles poderiam ser mortos. E isso dava o direito dos judeus matarem os estrangeiros. Para você ver, então, essa é uma realidade lá do período ainda logo depois da morte de Jesus, mas ainda hoje, como eu disse, nos Estados Unidos, se uma pessoa desta parte da América Latina ultrapassar para os Estados Unidos, ela pode ser morta. Então, essa é uma realidade que nós temos lá. É diante desta realidade que Paulo, então, ele motiva a comunidade, e é diante disso que o texto ele aponta. É preciso nós quebrarmos esses muros que nos separam. Esse é o grande objetivo da campanha da fraternidade. Quebrar os muros para que nós possamos viver como irmãos e irmãs uns dos outros,
no chamamento, no chamado que Deus nos faz a cada um. E aí é preciso a gente criar diálogo com as outras igrejas, é preciso nós criarmos diálogo com outras pessoas que nem pertencem ou nem vão a nenhuma dessas das igrejas. É preciso nós criarmos diálogos para que a gente possa avançar como sociedade em um mundo aí tão dividido como nós estamos. Criar diálogo é criar ponte. Ao invés de você criar muros, nós precisamos ser construtores de pontes. E aí eu termino então essa reflexão com uma historinha, para que você possa se animar também diante dessa proposta de, ao invés de criar muros, criar pontes. Existiam dois irmãos, muitos unidos na sua infância, cresceram juntos, caminharam juntos, festejaram, viveram momentos muito felizes. Um dia, porém, eles criaram uma inimizade. Um ficou irado com o outro. E um disse para o outro: a partir de hoje, eu não quero mais falar contigo. Não quero nem sentir a tua presença próximo de mim. Só que esses dois irmãos, eles moravam um próximo do outro. O que dividia as casas onde eles moravam eram justamente um pequeno igarapé, um pequeno riacho, um rio. O irmão mais velho, sentindo que ele estava sendo incomodado pelo irmão mais novo, que era o seu vizinho, pediu então para um trabalhador da construção civil, um senhor, para que ele pudesse, na margem do rio, do igarapé, construir o muro. Para que o irmão mais velho não pudesse mais olhar o irmão mais novo. E aí então, ele fez o orçamento com o construtor civil e o homem começou os trabalhos. E o irmão viajou. Quando ele voltou, que ele foi ver a obra, ao invés de ter o muro, o construtor civil tinha feito uma ponte, construído uma belíssima ponte. E o irmão mais velho, naquele momento que ele chegou, ele viu que o irmão mais novo estava do outro lado. Então, ele sentiu que era uma necessidade eles se reaproximarem. Então, o irmão mais novo caminhou sobre a ponte e o irmão mais velho caminhou sobre a ponte e os dois se encontraram ali na ponte. Essa é a motivação, é isso que nós devemos ser, é isso que é a proposta de Jesus Cristo, é isso que é a proposta da igreja e é isso que nós, como cristãos e cristãs, devemos viver. Ao invés de construirmos ou de fortalecermos os muros, nós devemos ser construtores de pontes. O texto base, ele continua, ele vai trazer vários elementos. Mas eu queria, com esse pequeno momento que nós estamos, fazer essa reflexão somente para você. E dizer mais ainda. O livro da comunidade de Efésios é um livro muito pequeno e é muito interessante você observar. Porque um dos temas neste texto, fora esse momento da unidade que Paulo está nos chamando, nos convidando, ao invés de nós vivermos separados, mas nós buscarmos viver na unidade. Paulo, nessa primeira parte do livro da comunidade de Efésios, ele aponta que nós somos membros do corpo de Cristo, que a igreja é um corpo. Jesus é a cabeça. E nós, como irmãos e irmãs, nós fazemos parte deste corpo de Cristo. Um corpo, ele não está dividido.
Um corpo, ele está interligado um com o outro. Então, que você possa, então, ajudar a sua comunidade a fazer uma reflexão, mas, como dever de casa, eu queria, então, insistir com você. Primeiro, a primeira pergunta que você deve fazer na sua comunidade, aí no seu grupo, no estudo da campanha da fraternidade. A primeira pergunta, então, é fazer a memória do passado. Você consegue recordar como surgiu a sua comunidade? Quem foram as primeiras pessoas que chegaram? Quem foram as pessoas? E, diante desta constatação, como que está a tua comunidade hoje? Vocês conseguem viver como irmãos e irmãs? Ou existem separações? E um terceiro momento é: quantas vezes vocês, na sua comunidade, você ajudou as pessoas a se reconciliarem? Fiquem na paz de Deus e que o Papai do Céu possa nos abençoar a todos nós. Que o Espírito Santo, esse Espírito que animou a Paulo a ir às diversas comunidades, que também nos ajude a ir às outras ou às muitas comunidades que ainda existem, conhecer e levar a palavra de Deus, o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz.